Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada também, para quem estiver nos acompanhando pela madrugada. Dando continuidade no nosso estudo relacionado aos recursos criminais em espécie, certo? É a disciplina de prática penal. Na aula de hoje nós vamos tratar do recurso ordinário constitucional, do recurso especial e do recurso extraordinário. Perfeito? Vamos então, na aula de hoje, tratar com vocês a respeito desses três recursos, buscando abordar as características de cada um desses recursos, ok? O momento de interposição, mais importante, a hipótese de cabimento, o prazo para a interposição do recurso, o seu processamento, ok? E discutir com vocês, apresentar para vocês um modelo, né, um modo como se deve redigir essa peça processual. Pessoal, vamos lá. Já adianto para vocês que essas três petições, três recursos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, eles têm pouca aplicabilidade na segunda fase do exame de ordem, certo? A possibilidade de cair um recurso extraordinário e recurso especial é mínima. Pode ser que você se depare com recurso ordinário constitucional, pode ser, mas também não é usual. Mas não é porque não é a sua incidência nas provas não é comum que nós deixaremos de estudar, perfeito? Vamos então trabalhar com vocês, a partir de agora, primeiramente, o recurso ordinário constitucional. Bom, pessoal, quando a gente fala em recurso ordinário constitucional, vocês devem ter em mente o seguinte, veja, o recurso ordinário constitucional, ele é o recurso por excelência que será dirigido ao STJ e ao STF, perfeito? Então, atenção, recurso ordinário constitucional, também chamado de ROC, é o recurso por excelência, dirigido ao STJ e ao STF. Quando, então, teremos aí a possibilidade de interpor o recurso ordinário constitucional? O recurso ordinário constitucional ele tem cabimento nas seguintes hipóteses. Primeiro, decisão denegatória de habeas corpus ou mandado de segurança, proferidos em única ou última instância pelos tribunais. Vamos lá. O indivíduo preso, a sua defesa, então, ok? Ajuiza a ação constitucional de habeas corpus, impetra um habeas corpus em favor do réu, do preso, enfim, no Tribunal de Justiça do Estado ou no Tribunal Regional Federal. Dessa decisão, a decisão denegatória do habeas corpus, ou seja, o habeas corpus é denegado, a ordem não é concedida, ok? Então, da decisão denegatória de habeas corpus nos tribunais de justiça ou nos tribunais regionais federais, o recurso cabível, portanto, é o recurso ordinário constitucional, primeira hipótese de cabimento. Também teremos a possibilidade de recurso ordinário constitucional quando nós estivermos diante de uma decisão denegatória de um mandado de segurança. Imagine a situação, você é advogado, faz requerimento para ter acesso a determinados documentos que estão de posse de um delegado de polícia. Delegado de polícia, sem um justo motivo, indefere, nega o acesso do defensor aos elementos de informação contidos no inquérito policial. Dessa decisão, apesar de ter cabimento recurso ao chefe de polícia, você, então, ajuiza a ação constitucional de mandado de segurança, ok? Você, então, ajuiza o mandado de segurança, e aí, ao ajuizar o mandado de segurança, o seu mandado de segurança é denegado. O Tribunal de Justiça denega o mandado de segurança, ok? E mantém ali, enfim, o ato praticado pelo delegado de polícia. Dessa decisão que foi denegada do mandado de segurança pelo Tribunal de Justiça, cabe
recurso ordinário constitucional. Atenção, é muito comum que o aluno caia na seguinte confusão. Veja, sempre que ele estiver diante de uma decisão de um habeas corpus, na cabeça dele automaticamente vem o quê? ROC. Opa, nego habeas corpus, ROC. Vou interpor recurso ordinário constitucional para o STJ ou para o STF. Mas cuidado. Por que digo isso? Existem hipóteses em que o julgamento de um habeas corpus será feito não pelo tribunal, será feito pelo juiz de direito, aquele juiz de primeira instância. Imaginem um ato coator praticado por um delegado de polícia. Imagine uma ilegalidade, um absurdo praticado por um delegado de polícia. Esse ato coator do delegado de polícia deve ser enfrentado por um habeas corpus, logicamente. Caso estejamos ali presente diante, uma violação à liberdade, o direito de ir e vir esteja ali na iminência de sofrer uma agressão ou já esteja sofrendo uma agressão. Você vai interpor esse habeas corpus, ok? Você vai interpor o habeas corpus, não no Tribunal de Justiça. Esse habeas corpus ele tem que ser interposto na primeira instância, em qualquer vara criminal, porque a autoridade coatora é um delegado de polícia. Diferente se a autoridade coatora fosse um juiz de direito. Aí então nós iríamos para o Tribunal de Justiça, dentro daquela ideia hierárquica, Vamos lembrar a estrutura, ok? Ou seja, delegado de polícia, a autoridade judiciária competente para atacar o ato coator do delegado de polícia, para combater o ato coator do delegado de polícia, é o juiz de direito. Dessa decisão do juiz de direito que denega o habeas corpus, ou seja, o juiz de direito denegou o seu habeas corpus, não concedeu a ordem. Dessa decisão, cabe recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça. Atenção, dessa decisão que denegou a ordem pelo juiz de primeira instância, cabe recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça. Diferente da ordem de habeas corpus, que é denegada pelo desembargador, pelo Tribunal de Justiça. Desse habeas corpus cabe recurso, mas não é um recurso em sentido estrito. Desse habeas corpus julgado no Tribunal de Justiça, cabe, portanto, recurso ordinário constitucional. Cuidado com isso, porque é comum que o aluno caia no equívoco de que denegou habeas corpus, recurso ordinário constitucional. Não. Você tem que analisar de onde saiu essa decisão que você quer recorrer. Se a decisão que denegou habeas corpus saiu de um juiz de primeira instância, recurso em sentido estrito. Se a decisão denegatória de habeas corpus saiu do Tribunal de Justiça ou do TRF, recurso ordinário constitucional. Perfeito? Seguindo, também caberá recurso ordinário constitucional das decisões proferidas em causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Essa segunda hipótese para nós não importa, porque não tem aplicabilidade na área criminal. Então o que importa para nós é a decisão denegatória em mandado de segurança e em habeas corpus. Perfeito? Bom, qual é o cabimento? Essas são então as hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional ao STJ. Perfeito? Então as hipóteses de cabimento ao STJ é denegatória de mandado de segurança, denegatória de habeas corpus. Perfeito? E no STF, as hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional estarão previstas no artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal. Vamos então ler o artigo 102, ok? Inciso 2 da Constituição Federal, para nós entendermos ali quais são as hipóteses de cabimento de recurso ordinário constitucional ao STF. Lembrando, como eu disse lá no início, que o recurso ordinário constitucional ele vai ser dirigido ao STJ ou ao STF. Ao STJ, da decisão denegatória de habeas corpus ou de mandado de segurança, proferidas por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Perfeito? Vamos então agora à leitura do artigo 102, inciso 2 do
da Constituição Federal. Diz o seguinte, o caput do artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, e aí vem no inciso 2, diz o seguinte, inciso 2 do artigo 102 da Constituição Federal, julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de junção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, e também cabe ao STF julgar recurso ordinário nos casos do crime político. Perfeito? Bom, vamos então aqui do inciso 2, a linha A. Então, pessoal, o recurso ordinário constitucional será dirigido ao STF quando a autoridade coatora for um ministro do STJ, for um ministro do TST, for um ministro do TSM, Tribunal Superior Militar, ok? Ou seja, quando a ordem denegatória de habeas corpus, ok? Ou do mandado de segurança, for proferida por tribunais superiores, perfeito? Forem proferidos por tribunais superiores, então eu vou recurso ordinário constitucional ao STF. Imagine que você impetra um habeas corpus no STJ. O STJ denega a ordem. Caberá, portanto, recurso ordinário constitucional ao STF. Perfeito? Bom, a legitimidade ativa, ok, para a interposição desse recurso é, no caso de habeas corpus, o paciente. Então, o paciente naquele habeas corpus, a pessoa que eventualmente esteja com a sua liberdade de locomoção afetada, enfim, é ali o legitimado ativo para interpor o recurso ordinário constitucional. Também, além disso, será aí legitimado ativo o Ministério Público, ok? Ministério Público, veja, o recurso ordinário constitucional ele tem cabimento na hipótese aí de decisão denegatória, ok? Muito se discute se o Ministério Público também poderia interpor o recurso. No meu entender, é possível, porque o Ministério Público nessa hipótese estaria atuando como custos leves, perfeito? Mas seguindo recurso ordinário constitucional, a legitimidade ativa é do paciente, ok? Então ali o sujeito passivo no habeas corpus. Seguindo, os requisitos, ok, do recurso ordinário constitucional, tanto para o STJ quanto para o STF, ok? Você, na sua petição, tem que demonstrar o cabimento, ok? Tem que demonstrar o cabimento. Em que sentido? Olha, a decisão é recorrível, a decisão, o recurso cabível à espécie é o recurso ordinário constitucional, ok? E aí nós vamos se atentar também para o prazo. Lembrando que o prazo é de 5 dias para interposição, no caso de HC. Então, cuidado. O prazo para interpor recurso ordinário constitucional é de 5 dias, se esse recurso for em razão de uma decisão denegatória em HC. Perfeito? Já se o recurso ordinário constitucional for contra uma decisão denegatória de mandado de segurança, o prazo é de 15 dias. Atenção, 5 dias HC, 15 dias mandado de segurança, ok? Seguindo, depois é vista para o MP tem 2 dias para contrarrazoar, ok? Tem 2 dias para contrarrazoar, na hipótese de HC, habeas corpus, e tem 5 dias para contrarrazoar no prazo, no caso de mandado de segurança. Então, atenção, 5 dias para interposição se o recurso ordinário constitucional for em face de decisão denegatória de habeas corpus, 15 dias se o recurso ordinário constitucional for em face de decisão denegatória de mandado de segurança, 2 dias para o Ministério Público contrarrazoar se for em razão de HC, 5 dias para o Ministério Público contrarrazoar se for em caso de mandado de segurança, ok? E aí, leiam a Lei 8.038 de 90, nos artigos 30, 31, 33 e 35, perfeito? Bom, julgamento, como se dará o julgamento do recurso ordinário constitucional? Quando for no TJ ou no TRF,
quem julga é o STJ. Lembrando que se o ato coator, se o habeas corpus foi impetrado no STJ, no TJ, é o STJ que julga. Se foi impetrado o habeas corpus ou mandado de segurança no TRF, quem julga é o STJ. Já quando for tribunal superior, então aí o recorrido, quem irá julgar então é o STF. Quando for tribunal superior, quem julga é o STF. Então atenção, TJ e TRF, o julgamento será feito pelo STJ. Tribunais superiores, o julgamento será feito pelo Supremo Tribunal Federal, perfeito? Bom, vamos trabalhar com vocês agora as características, ok? As características do recurso ordinário constitucional. Vamos conversar aí a partir dos efeitos, ok? Então ele tem efeito devolutivo amplo, então toda a matéria discutida no habeas corpus ou no mandado de segurança pode ser rediscutido nesse recurso ordinário constitucional, ou seja, então é um recurso que vai discutir matéria de fato e matéria de direito, ok? Então todo o material, toda a discussão que foi travada em sede de habeas corpus poderá ser novamente feita em sede de recurso ordinário constitucional, ok? Então tem o efeito devolutivo amplo. Além disso, essa petição é dirigida para o presidente do tribunal, ok? Do tribunal recorrido já com as razões. Então, atenção. A petição de recurso ordinário constitucional, ela vai ser dirigida ao presidente do tribunal. Então imagine, foi impetrado um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Foi denegada a ordem nesse habeas corpus. Eu vou dirigir então o endereçamento. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. E aí, a minha petição de interposição, portanto, ela é dirigida ao tribunal de origem. Perfeito? E aí, junto com a minha petição de interposição, eu encaminho as razões. Junto com a interposição, eu encaminho ali as razões. Perfeito? Então, a petição é dirigida para o presidente do tribunal recorrido já junto com as razões. Seguindo, como se dá, então, o processamento? Então, nós vimos então, a legitimidade ativa, vimos o cabimento, vimos os requisitos, vimos os prazos, vimos o julgamento, a competência para o julgamento STJ ou STF, e agora vimos as características e agora vamos tratar do processamento. Bom, é apresentado então o recurso ordinário constitucional, peticionado então o recurso ordinário constitucional, já a interposição com as razões, é feito então intimado o Ministério Público para contrarrazoar, lembrando, 2 dias se for habeas corpus, 5 dias se for mandado de segurança, ok? Depois é feito o juízo de admissibilidade, e se for negado o recurso ordinário constitucional, ou seja, o desembargador presidente, ele nega conhecimento ao recurso ordinário constitucional, por exemplo, dizendo que o recurso é intempestivo, ou seja, ele foi protocolado fora do prazo. Qual o recurso que eu utilizo contra a decisão monocrática que nega conhecimento do recurso ordinário constitucional? Eu vou entrar com recurso de agravo, ok? Eu vou agravar o agravo de instrumento, o agravo aqui contra essa decisão que negou conhecimento ao recurso ordinário constitucional, perfeito? Então, é protocolado o recurso ordinário constitucional, prazo para as contrarrazões, juízo de admissibilidade. Se no juízo de admissibilidade o recurso ordinário constitucional for inadmitido, ok? Caberá então o recurso de agravo, com a finalidade de destrancar o recurso ordinário constitucional. Mais adiante nós vamos trabalhar com vocês o recurso de agravo, ok? Depois então de oferecidas contrarrazões, é feita então a remessa para o STJ ou o STF, a depender do caso, perfeito? Então, a depender do caso aí, veja, se for Tribunal de Justiça, vai ser remetido para o STJ. Se for Tribunais Superiores, vai ser remetido para o STF. Então é feita a remessa para o STJ ou STF. Lá, então, já no STJ e no STF, é feita a autuação, ou seja, é dado uma numeração a esse recurso ordinário constitucional, ele é autuado e é distribuído de acordo com as normas de distribuição interna previstas nos regimentos internos dos tribunais. Então é remetido para o STJ, remetido para o STF, então ele é autuado e distribuído, observadas as regras de distribuição previstas nos regimentos internos
do STF e do STJ. Depois da distribuição, então, é feita então, vista ao Ministério Público Federal. Então, é feita vista ao Ministério Público, autuado, numerado, distribuído para relator, é aberta vista, então, para o Ministério Público. Depois disso, o relator inclui, depois que o processo volta do Ministério Público, ele inclui o processo em pauta, e aí é feito o julgamento na turma, ok? Leiam o regimento interno, pessoal, artigo 247, artigo 248, artigo 310 e artigo 312. Leiam artigo 247, 248, 310 a 312, todos do regimento interno do STF. Então, repetindo, como é o procedimento de julgamento do recurso ordinário constitucional? Interposição, contrarrazões, juízo de admissibilidade. Se for negado no juízo de admissibilidade, recurso de agravo de instrumento com a finalidade de destrancar o recurso ordinário constitucional. Depois de feito, então, o juízo de admissibilidade, remessa para o STJ ou STF. Chegando no STJ ou no STF, é feito, então, o sorteio, a autuação e sorteio de um relator, a distribuição. Depois disso, abre-se vista para o Ministério Público Federal, depois volta para o relator, então, coloca o julgamento em pauta, designa data e horário para o julgamento, e é deliberado, então, e julgado na turma, de acordo com os artigos 257, 258 e 310, 312 do STF, do regimento interno do STF. Do mesmo modo, se dará no STJ. Perfeito? A interposição do recurso ordinário constitucional ela vai ser, então, por petição dirigida ao presidente do tribunal, como já mencionado anteriormente. Perfeito? Então, atenção, como que se dará a redação dessa petição? Se você leu a questão e verificou ali que foi denegada a ordem de habeas corpus no Tribunal de Justiça local de determinado estado, você já sabe, opa, recurso ordinário constitucional. Então você vai dizer o quê? Excelentíssimo senhor doutor presidente do Tribunal de Justiça do Estado tal, processo número tal, qualificação padrão, fulano de tal, já qualificado nos autos do processo em epígrafe. Por que isso? Porque você está recorrendo de uma decisão de um processo que já existe, ali existe então um habeas corpus, então ele tem um número de referência. Então já qualificado, você não precisa classificar, qualificar o indivíduo, fulano de tal, brasileiro, não, vai dizer, fulano de tal, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, em razão da decisão denegatória de habeas corpus ou denegatória de mandado de segurança, nos termos do artigo 102 da Constituição, interpor recurso ordinário constitucional. Perfeito? E aí você vai descrever ali essa petição de interposição, né? Interpor o presente recurso, enfim, no prazo de lei, ok. E aí requer, portanto, que depois de processados sejam os autos remetidos ao tribunal competente, ao superior tribunal competente para o seu julgamento. Na petição de razões, então, você vai identificar o número do processo, colocar lá em cima razões de recurso ordinário constitucional e vai ali fazer os cumprimentos iniciais, as saudações, né, ao ilustríssimo relator, excelentíssimo relator, excelentíssimo representante do Ministério Público Federal, e aí vem das razões. Aí você vem ali descrevendo as razões. Lembrando sempre que, se tiverem preliminares, depois no mérito, a tese mais forte e as teses subsidiárias, finalizando com o pedido. A finalidade do recurso ordinário habeas corpus, portanto, é conseguir a ordem que foi denegada no habeas corpus. Logo, o mérito do seu recurso ordinário de habeas corpus vai ser o quê? Olha, eu quero que seja concedida a ordem. Ou seja, se sua finalidade com habeas corpus é a liberdade, no seu recurso ordinário constitucional você vai colher o quê? A liberdade, lógico, né? Seguindo, pessoal, vamos trabalhar agora, conversar com você sobre o recurso extraordinário e o recurso especial. Vamos lá. Recurso extraordinário, começando pelo recurso extraordinário. Qual a finalidade? Pedir o reexame de uma causa decidida em única ou última instância, quando a decisão contrariar dispositivo da Constituição ou quando declarar a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, ou quando julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Então, artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal e artigos 26 a 29 da Lei 8.038 de 90. Atenção, pessoal. A Constituição Federal, no artigo 102, inciso 3, traz para nós as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário.
Regra geral, recurso extraordinário será cabível sempre que, da decisão recorrida, ok? Fique evidente a violação a um preceito constitucional, a um princípio constitucional. Imagine que foi violado o princípio da presunção de inocência. O juiz disse, por exemplo, na sua decisão, que o réu não comprovou a sua inocência. Imagine isso, olha, eu vou condenar o réu porque ele não trouxe prova nos autos da sua inocência. Ora, nós sabemos muito bem que no processo criminal, o ônus, a carga probatória, ela recai sobre a acusação, sobre o Ministério Público. Ou seja, o juiz não pode, de maneira alguma, dizer que o réu não provou a sua inocência. E se assim o fizer, a sua decisão claramente ofende o princípio da presunção de inocência, razão pela qual deve ser combatida através dos recursos competentes e, em última análise, podendo ser até objeto de recurso extraordinário. Mas atenção, para que seja interposto o recurso extraordinário, existe a necessidade de nós exaurirmos os recursos ordinários. Exaurirmos, ou seja, exaurirmos as vias recursais cabíveis em primeira e em segunda instância. Ou seja, eu não posso interpor um recurso extraordinário lá no STF se eu não discutir antes no Tribunal de Justiça local, porque isso seria hipótese de supressão de instância. Então, atenção, por isso mesmo que existe o requisito do pré-questionamento, ok? Então, atenção, o recurso extraordinário tem como requisito o pré-questionamento. O que seria isso? O pré-questionamento é a exigência feita por lei ao recorrente para que a matéria que será objeto de discussão no recurso extraordinário já tenha sido enfrentada pelo juiz de direito ou pelo menos para o tribunal local. Ok? Então o Tribunal de Justiça ou o TRF já devem ter se manifestado, devem ter enfrentado essa matéria. E se assim não o fizeram, isso seria então supressão de instância. Daí então o pré-questionamento. Atenção, pré-questionamento é aí um dos primeiros requisitos do recurso extraordinário. Ok? Mas antes de nós tratarmos aí especificamente dos requisitos, vamos ver as hipóteses de cabimento, ok? Vimos lá artigo 102, inciso 3, e alíneas da Constituição Federal as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Vejam, cabe então recurso extraordinário quando julgar, compete então ao Supremo Tribunal Federal, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida contrariar dispositivo dessa Constituição. Então, se houve contrariedade a um dispositivo constitucional, recurso extraordinário. Quando declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, imagine que o juiz de direito, ele declara inconstitucional, por exemplo, o artigo 28 da Lei de Drogas, a 11.343 de 2006. O juiz diz, olha, é inconstitucional o artigo 28, cabe recurso extraordinário, porque o juiz, ele julgou então inconstitucional um tratado ou uma lei federal. Que lei federal ele julgou inconstitucional? 11.343, artigo 28 da lei. Perfeito? Para nós o que importa aqui no criminal são as alíneas A e B. Por quê? A linha C diz respeito a julgamento válido de lei ou ato de governo local constatado em face dessa Constituição. Isso para nós não importa. E a linha D, julgar válida a lei local contestada em face da lei federal. Também para nós não importa, porque a matéria penal é sempre matéria federal. Então nós nunca vamos nos deparar com matéria criminal de natureza estadual. Não é possível isso. Então importa para nós artigo 102, inciso 3, alíneas A e B. Perfeito? Bom, a legitimidade ativa aqui, acusação ou defesa. Então, tanto a acusação quanto a defesa podem interpor o recurso extraordinário. E os requisitos. Primeiro, uma questão federal constitucional. Primeiro requisito, sempre, eu tenho que estar diante de uma questão federal constitucional. Além disso, o pré-questionamento. E eu tenho, então, que esgotar as vias recursais ordinárias. E essa causa decidida ela tem que já ter sido, portanto, enfrentada nas instâncias ordinárias. Perfeito? O prazo, 15 dias para interposição perante o presidente do tribunal recorrido. Então, você vai interpor o recurso extraordinário diante o tribunal recorrido. Ou seja, se a decisão
que será objeto do recurso extraordinário for tomada no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, você então vai endereçar a sua petição de recurso extraordinário ao Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Justiça, do mesmo modo ao presidente do Tribunal Regional Federal, no caso aí de crime de competência da Justiça Federal. Perfeito? Endereçamento, então, feito ao Tribunal Recorrido, ok? E aí, então, encaminhado, então, ao Tribunal Superior, ao STJ, ao STF, portanto. O julgamento. Se o presidente do tribunal aceitar, ele remete, então, ao STF. E se ele não aceitar, cabe, então, agravo de instrumento em 5 dias ao STF. Então, atenção, petição de interposição dirigida ao tribunal. Se aceitar, encaminha para o... intima para contrarrazões, depois de contrarrazões, encaminha para o STF. Perfeito? Se ele não aceitar o recurso, se ele não conhecer do recurso, cabe, então, agravo de instrumento no prazo de 5 dias. Atenção, o recurso extraordinário somente é recebido no efeito devolutivo. Não existe efeito suspensivo no recurso extraordinário. Muito cuidado, muita atenção para isso. Ok? Seguindo, se for denegado, como eu já disse, né, cabe aí o agravo de instrumento em 5 dias. Como que se dá o seu processamento? Nós temos, então, a apresentação da petição ao presidente do tribunal que proferiu a decisão recorrida, ok? Depois, o recorrido ele é intimado, então o Ministério Público ou o defensor ele é intimado para apresentar contrarrazões aí também em 15 dias, ok? Depois é concluído os autos ao presidente do tribunal para que faça o juízo de admissibilidade em 5 dias, ok? Então leiam súmulas 292 e súmulas 528 do STF. Então, interposição de recurso, intimação para contrarrazões, apresentação de contrarrazões, juízo de admissibilidade. Lembrando que o juízo de admissibilidade ele é feito tanto no tribunal quanto no STF, perfeito? Admitido, então, o recurso extraordinário ele é remetido ao STF, haverá, então, a distribuição para uma das turmas, sorteio do relator, manifestação do Ministério Público em 5 dias e depois o julgamento. Então, admitido no Tribunal de Justiça, é encaminhado para o STF. Autuado, sorteado o relator, abre-se vista para o Ministério Público, o relator designa dia para julgamento e é distribuído para uma das turmas para o seu julgamento. Perfeito? Seguindo, recurso extraordinário é possível também no caso de assistente de acusação, a súmula 210 do STF autoriza. Mas para nós, eu não vou então dedicar um tempo com vocês aqui para falar sobre a possibilidade da interposição do recurso extraordinário pelo assistente de acusação, porque não é aqui a nossa função, não é a nossa preocupação no momento. Com certeza a sua prova de ordem, se for cair o recurso extraordinário, será, na verdade, pela defesa, não como assistente de acusação, mas é possível sim o assistente de acusação interpor recurso extraordinário, a súmula 210 autoriza. Perfeito? Seguindo, aí vamos tratar agora do recurso especial, ok? Mas antes aí de eu avançar e falar sobre recurso especial, quando falamos em recurso extraordinário, a questão do pré-questionamento, pessoal, o pré-questionamento ele exige que a decisão tenha sido discutida em primeira instância, ok? Tenha sido discutida nos tribunais locais, ok? Senão, teremos uma supressão de instância, é preciso, portanto, o exaurimento das vias recursais ordinárias. E, além disso, o recurso extraordinário exige também a repercussão geral, ok? A repercussão geral também é um elemento aí, condição de admissibilidade do recurso extraordinário. Cuidado! O que é a repercussão geral? A repercussão geral, pessoal, é a demonstração inequívoca de que aquele caso ele extrapola os limites subjetivos da demanda. Ela tem um contexto político, social, econômico, perfeito? Então, sempre que aquela questão ela tiver uma relevância social, política, econômica, será reconhecida a repercussão geral. Então, atenção, os dois requisitos para a interposição do recurso extraordinário é a demonstração clara, inequívoca da repercussão geral e do pré-questionamento. Então, na sua petição de recurso extraordinário, você vai ter que demonstrar o pré-questionamento e a repercussão geral. Você vai pré-questionar dizendo, olha, ele foi
a matéria que será julgada nesse recurso extraordinário já foi discutida em primeira instância, nos tribunais locais, portanto, temos como pré-questionado todos os recursos, escrever que todos os recursos cabíveis já foram interpostos, exaurimos todos os recursos possíveis em sede ordinária recursal e abre lá um tópico dizendo o seguinte, da repercussão geral. E aí na repercussão geral, você vai então ali demonstrar que aquela questão ali, ela extrapola os limites da lide, os limites subjetivos da lide. Há um contorno social, político, econômico, que interessa, então, portanto, à Suprema Corte analisar esse caso, porque esse caso ele poderá ser de interesse, ter interferência em diversos casos semelhantes em todo o país. Isso é, então, a demonstração da repercussão geral. Então, nossa petição, endereçamento e razões. Endereçamento é feita ao presidente do Tribunal de Justiça, do tribunal que proferiu ali a decisão recorrida, perfeito? Numeração, fulano de tal, já qualificado nos autos do processo empírico, vem nos termos do artigo 102, inciso 3, a linha A ou B, interpor o presente recurso extraordinário. Ok? Requer que seja intimado a parte contrária para contra-razões e depois remetido, depois de feito o juízo de admissibilidade, remetido os autos para o tribunal, para o Supremo Tribunal Federal. Ok? Nas razões, você vai trazer então razões de recurso extraordinário. Numeração, processo de origem, número tal. Recorrente, identificar quem é o recorrente, identificar quem é o recorrido, os cumprimentos iniciais e vem lá então dos fatos. Narra os fatos, vem no mérito, traz ali preliminares, se existirem preliminares, também traz ali as questões de mérito naquela ordem, teses fortes, teses menores e a conclusão, perfeito? Atenção, no seu recurso extraordinário, o seu pedido, ok? Ele vai ter por finalidade tornar sem efeito a decisão proferida em instância inferior. Por quê? No recurso extraordinário, você vai buscar o quê? Que o Supremo Tribunal Federal reconheça a ilegalidade daquela decisão, ou seja, essa decisão, ela contraria o texto constitucional, ou seja, você busca cassar aquela decisão. Então, atenção, a finalidade do recurso extraordinário é cassar a decisão recorrida, para que o STF produza uma decisão em substituição àquela anterior. Perfeito? Seguindo, vamos tratar agora, e por fim, para a gente finalizar, do recurso especial, ok? E aí o recurso especial, ele tem por finalidade pedir o reexame de decisão que viola a legislação federal e infraconstitucional. Ele precisa ser pré-questionado, ok? Caso o tribunal a qual não tiver discutido a matéria, deverão ser opostos embargos de declaração com a finalidade de pré-questionamento, ok? Então, recurso especial tem por finalidade atacar decisão que fere a legislação federal, a legislação infraconstitucional, portanto. Imagine um juiz que não aplica o artigo 155 do Código de Processo Penal. Imagine um juiz que julga, condena um indivíduo com base tão somente nos elementos colhidos durante a investigação criminal. Ele fundamenta a decisão dele com base nos elementos do inquérito policial. Ora, isso afronta de forma direta o artigo 155 do Código de Processo Penal. Veja que nessa hipótese cabe, portanto, recurso especial. Perfeito? E aí nós vamos ver as hipóteses de recurso especial previstas lá no artigo 105 do Código de Processo Penal. Vamos lá para o artigo 105 da Constituição Federal. Artigo 105 da Constituição Federal traz ali as hipóteses de cabimento do recurso especial. Artigo 105, inciso 3. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios com decisão recorrida, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência e julgar válido ato de governo local contestado em fase de lei federal, der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, cabe recurso especial quando o juiz
julgar válido quando o juiz contrariar um tratado ou lei federal, ok? Ou der a uma lei federal uma interpretação divergente daquela que outro tribunal tenha dado. Então, para nós aqui no criminal, o que importa é artigo 105, inciso 3, alíneas A e a linha C da Constituição Federal. Atenção, pessoal. A linha A diz que, aliás, o inciso 3 diz que cabe ao Superior ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados. Ou seja, não cabe recurso especial contra a decisão de turmas recursais. Atenção, por quê? Porque turma recursal não é tribunal. Recurso especial só enfrenta decisões de Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Não enfrenta decisão de turmas recursais criminais. Então, se eu tenho uma condenação no Juizado Especial Criminal e essa condenação é confirmada pela turma recursal, eu não posso interpor recurso especial. Poderá ser cabível aí o recurso extraordinário, desde que essa decisão da turma recursal, ok, seja flagrantemente inconstitucional, ela afronta o texto constitucional de acordo com aquilo que a gente viu lá no artigo 102 da Constituição Federal, ok? Então, atenção. A legitimidade ativa aqui do recurso especial é a mesma do recurso extraordinário, então, tanto a defesa quanto a acusação, inclusive o assento de acusação, perfeito? Os requisitos para cabimento do recurso especial é que haja então, uma questão federal infraconstitucional, exige também o pré-questionamento, exige também o esgotamento das vias recursais ordinárias, e essa decisão deve ser emanada do Tribunal TRF ou de tribunais estaduais. Atenção! Existe, portanto, para o recurso especial, pré-questionamento e exaurimento das instâncias recursais ordinárias, ok? Não se exige repercussão geral em recurso especial. Repercussão geral só é exigido no recurso extraordinário, perfeito? Bom, seguindo o prazo para o recurso especial é de 15 dias, ok? De 15 dias. Lembrando que, se o recurso especial não for admitido, for negado o conhecimento, cabe agravo de instrumento, conforme falei com vocês lá no recurso extraordinário. Perfeito? O julgamento é feito no STJ, o recurso extraordinário no STF, o recurso especial no STJ. As características aqui é um instituto político de direito processual e constitucional, então o recurso especial tem por finalidade a correta aplicação do Código Penal, do Código de Processo Penal, enfim, da legislação infraconstitucional. Então leiam também, pessoal, a súmula 279, súmula 283, súmula 284 e súmulas 356 do STF. Atenção também, tanto o STJ quanto o STF não discute matéria fática. O que eu quero dizer com vocês? Vocês não podem, no recurso extraordinário e no recurso especial, ficarem rediscutindo questões de prova, questões probatórias, questões relacionadas aos fatos. A súmula 7 do STF veda, de forma muito expressa, a rediscussão de fatos em sede de recurso extraordinário. Então não cabe você rediscutir os fatos, somente a aplicação correta da legislação infraconstitucional, perfeito? Não se discute fatos em recurso extraordinário e recurso especial. O recurso extraordinário e recurso especial não se prestam à rediscussão da matéria probatória, da matéria fática, e sim da correta aplicação do direito. Só se discute a aplicação do direito. Ok? Seguindo aí, o processamento é apresentado então a petição, depois de apresentada a petição, o recorrido é intimado para contra-razões em 15 dias, é concluído então os autos ao presidente do tribunal, feito o juízo de admissibilidade, encaminha para o STJ, lá no STJ é sorteado, distribuído um relator, abre prazo para o Ministério Público se manifestar em 5 dias, é marcada então a sessão de julgamento e é julgado então, perfeito? Não cabe, portanto, recurso extraordinário para reexame de provas, súmula 7 do STJ e também de decisões do GCRIM, não cabe recurso extraordinário, perfeito? Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima.